Salve, salve, guerreiros da Imaculada! Que alegria estar aqui com vocês mais um dia para que juntos nós possamos estar adorando o nosso querido, amado e santíssimo Deus. E a perguntinha que nunca se cala: você já separou aquele tempinho, 5 minutos que seja, de manhã e de tarde ou de noite, para estar na presença de Jesus, simplesmente para conversar com Jesus, para falar com Jesus? Porque o Senhor, Ele aguarda tanto esse momento no qual nós entramos para dentro de nós, para conversarmos com Ele, nos afastando um pouco do barulho externo, do barulho ao redor, para o encontrá-lo no silêncio, na adoração, na contemplação. Se você ainda não fez isso, vai lá e faça, porque Jesus lhe aguarda, tá bom? E a meditação de hoje, como a meditação de todo esse mês de agosto, tá? O Breviário da Confiança, ele vai se basear muito no livro A Imitação de Cristo. Então eu vou falar as referências que ele faz à imitação de Cristo, e se você tem a imitação de Cristo, posteriormente você pode também estar lendo, tá? Bom, no dia de hoje traz por título Como Resistir às Tentações. E ele vai fazer uma referência à imitação de Cristo, capítulo 13. Aqui está capítulo 13, L1, tá? Agora eu não sei se é primeira linha. Depois eu vejo e coloco nos comentários, tá? Porque eu ainda não fui ver. Acho que é livro 1. É o livro 1, primeiro livro, capítulo 13, tá? Da imitação de Cristo. Que ele, desculpe, tá? Rinite, sinusite, esse frio aqui é uma maravilha para mim. Bom, então ele diz: enquanto vivemos no mundo, não podemos estar sem trabalhos e tentações. Por isso está escrito no livro de Jó: a vida do homem sobre a terra é uma contínua tentação. Ninguém é tão santo e tão perfeito que não tem algumas vezes tentações, e não podemos viver sem elas. São, contudo, as tentações utilíssimas ao homem, posto que sejam importunas e pesadas, porque nelas é humilhado, instruído e purificado. Todos os santos passaram por muitas tentações e trabalhos, e foi assim que aproveitaram. E os que não quiseram sofrer e levar com ânimo foram tidos por maus e desfaleceram no caminho da salvação. Não há ordem tão santa nem lugar tão retirado onde não haja tentações e adversidades. Nenhum homem está inteiramente livre das tentações, enquanto vive, porque em nós mesmo está a causa de onde elas vêm, pois nascemos com a inclinação ao pecado. Passada uma tentação ou tribulação, sobrevém outra, e sempre teremos que sofrer, porque se perdeu o bem de nossa primeira felicidade. Muitos querem fugir às tentações e caem nelas mais gravemente. Não podemos vencer só com fugir-lhes, mas com paciência e verdadeira humildade nos fazemos mais forte que os inimigos. O fogo prova o ferro e a tentação o justo. Nas tentações e adversidades se vê quanto cada um tem aproveitado, e nelas consiste o maior merecimento, se conhece melhor a virtude. Não é muito ser um homem devoto e fervoroso quando nada o penaliza, mas se no tempo da adversidade se mantém com paciência, dá esperanças de grande aproveitamento. Bom, gente, e a meditação do dia de hoje, eu creio que nesse tempo que nós vivemos, nessa cultura tão paganizada e tantos pecados que nós vemos, é uma meditação assim de uma utilidade enorme. Então, acho que a primeira coisa, para que a gente pense: não existe pessoa que não tenha passado por tentação, e não existirá pessoa que nunca mais passará por tentação. Cristo foi tentado no deserto, então todos nós também seremos tentados. Não existe lugar, não existe pessoa onde não se tenha tentação. A tentação, ela está tão fortemente ligada com a gente pelo próprio fato de que dentro de nós existe sim uma inclinação
ao pecado. Existe dentro de nós uma força para nos fazer pecar. Existe dentro de nós uma força para nos fazer afastar-nos da religião, da fé, da confissão, da missa, das orações. Nem tudo a gente também pode falar que é preguiça. Por exemplo, você pega uma pessoa que você fala, viu, reza o terço todo dia, e aquela pessoa não consigo. Então uma pessoa dessa, é claro que a gente vê, existe uma preguiça ali também, tá? Mas existe também uma força interior que a impede de rezar. Essa força interior é o demônio. Não necessariamente, tá? Essa força interior, ela é chamada de carne. A nossa carne quer as coisas da terra. A nossa carne não quer as coisas espirituais, mas ela quer as coisas da terra, porque ela está acostumada com as coisas da terra. Então, se você der para a sua carne oração, missa, confissão, jejum, penitência, mortificação, ela não vai se interessar por isso. E chega um momento que ela não vai querer isso, ela vai querer repulsar isso, porque depois do pecado original nós ficamos com essa marca dentro de nós. Então, como vencer esta força? Pelo próprio fato de você se enfrentar, de você se autoconhecer e se auto-enfrentar, tá? De você se sacrificar. Eu conversava com uma pessoa ontem, e falava para ela assim, poxa, se eu parar para pensar durante a minha semana, vamos dizer, na minha prática de oração, nas minhas orações, na minha vida com Deus da minha semana, se eu dividir ela, se eu pegar a minha semana em 100%, então, queridos, eu posso dizer com toda a certeza de que 95% da minha vida de oração é cruz e sacrifício, porque a maior parte das vezes eu não tenho aquele desejo de rezar, eu não tenho aquela vontade de estar com Deus, eu não tenho aquela coisa, mas é sacrifício, às vezes eu não quero, mas eu me sacrifico, então eu vou rezar um terço, às vezes assim contrariado, porque eu queria estar fazendo outra coisa, e às vezes eu estou na minha oração pessoal, e fica aquela, assim, eu não é aquela questão dos gozos celestes, os gozos místicos, sabe, de sentir aquele consolo, aquele conforto, aquela paz. Então, se eu for pegar 100% da minha semana, 5% no máximo, posso dizer que é uma alegria, que é uma felicidade, que é uma consolação. O resto é cruz, é sacrifício, é sangrar. E Cristo fez isso por nós. Se nós pegarmos o Senhor, Ele nos amou na dor, Ele nos amou no sacrifício, Ele escolheu o sacrifício, a dor. Então, que nós também escolhamos a dor, o sacrifício, nós nos enfrentarmos. Eu conversava com ele assim que há muito tempo atrás, antes de trabalhar, que eu, depois da escola, que eu já estava vivendo um processo de conversão, então eu rezava um terço por dia, né? E daí eu falei para ele assim, que eu só conseguia rezar o rosário de quarta-feira, porque daí de quarta-feira eu participava do grupo de oração, então eu acordava, rezava o meu terço ali, daí indo pro grupo, eu ia caminhando, eu rezava mais um terço, chegava lá, rezava outro, e na volta caminhando, rezava mais um. Pronto, era o único dia que eu conseguia rezar meu rosário. Os outros dias era só um terço. Eu ficava pensando, meu Deus do céu, eu não fazia nada durante a semana. Por que eu não rezava? Por quê? Porque eu não queria me enfrentar, porque eu não queria me sacrificar. Eu falava pra ele, eu penso, eu não queria sacrificar o meu preciosíssimo tempo de não fazer nada, porque a realidade é essa, eu tinha muito tempo, mas eu usava esse tempo para quê? Para não fazer nada. Então eu não queria sacrificar o meu tempo de não fazer nada, tá? Então é muito isso. E quando ele fala das tentações aqui, como resistir a elas, ele vai dizer exatamente que as tentações, elas são muito úteis aos homens pelo próprio fato. Deixa eu até pegar aqui. São, contudo, as tentações utilíssimas aos homens, posto que sejam importunas e pesadas, já que elas são importunas, vêm nas horas menos legais, e são pesadas, são dolorosas, porque ela nos humilha, instrui e purifica. E aqui já tem algo extraordinário. A tentação, ela purifica, a tentação instrui e ela humilha.
A tentação quebra o nosso orgulho, a nossa vaidade, nos acharmos que nós somos os super-heróis, né? Às vezes a gente começa a nossa caminhada com Deus e em vez de confessar, digamos, de precisar ter uma necessidade de confessar toda semana, porque toda semana a gente cai no pecado mortal, então a gente começa a espaçar esse tempo e, não, agora dá pra me confessar uma vez por mês, porque eu tô conseguindo combater, às vezes eu caio uma vez por mês, né, uma vez a cada 2 meses, pronto. Sou um santo místico de 8ª morada, né? Nem existe 8ª morada, vai até a 7ª, mas a pessoa sou um santo místico de 8ª morada, porque antes eu caía todo dia, agora é uma vez por mês, uma vez a cada 1 mês e meio. Gente, a tentação, ela quebra o nosso orgulho, ela nos humilha, ela nos esmaga, ela mostra que somos nada, que somos pó, que do pó viemos, ao pó retornaremos. Tudo que existe em nós é graça de Deus. Se nós estamos resistindo às tentações, não é força nossa, mas é a graça de Deus que está atuando em nós, tá? E os que não quiseram sofrer e levar com ânimo foram tidos por maus e desfaleceram no caminho da salvação. Ou seja, aqueles que diante da tentação se entregaram a ela, não quiseram resistir, não quiseram lutar, se perderam no caminho da salvação, acabaram se condenando. Daí ele fala, nenhum homem está livremente das tentações enquanto vive, porque em nós está a causa da doença, está a causa de onde elas vêm, pois nascemos com a inclinação ao pecado. Passada uma tribulação, sobrevém outra. Muitos querem fugir às tentações e caem nelas mais gravemente. É interessante isso, né? Quanto mais a gente tenta fugir da tentação, né? Aquela ânsia, aquela coisa de fugir da tentação, e a gente aquele desespero, aquele pavor, e acaba que a gente cai na tentação, e cai gravemente, sabe? Quebra mesmo a cara de uma maneira enormemente. É claro que nós temos que fugir das ocasiões que nos levam à tentação, que temos que fugir das ocasiões de queda, de pecado, tá? Mas diante de uma tentação, somente fugir não adianta, como ele vai dizer aqui. Não podemos vencer só com fugir-lhes, mas com paciência e verdadeira humildade nos fazemos mais fortes que os nossos inimigos. Ou seja, sermos pacientes diante da tentação, não ficar com aquela coisa, meu Deus, eu vou ser tentado. Não, paciência, sabe? Vai doer, vai incomodar, vai machucar, a carne vai gritar e vai isso, vai aquilo. Gente, não vou mentir para vocês, mas é ter paciência diante daquela tentação e com verdadeira humildade, reconhecer o nosso nada, a nossa fraqueza e implorar e suplicar a toda hora, a todo momento, Senhor, me salva, Senhor, me salva, Senhor, me salva, Senhor, me salva. Clamar a Jesus a força necessária para vencer as tentações, porque toda tentação que acontece na nossa vida, ela só acontece porque Jesus sabe o tamanho da nossa capacidade para suportar aquela tentação. Ele nunca vai deixar que uma tentação seja mais forte do que a nossa capacidade. Então aprenda uma coisa, todas as tentações que nós passamos, todas, nós podemos vencê-las, tá? Nas tentações e adversidades se vê quanto cada um tem proveito nelas. E aí consiste o merecimento. O fogo prova o ferro e a tentação prova o justo, ou seja, do mesmo jeito que o fogo prova o ferro, ele derrete o ferro e tira a impureza do ferro, mas destruindo o ferro, acabando com a forma de ferro, a tentação também nos provará, porque ela destruirá a nossa vaidade, o nosso orgulho, a nossa soberba e fará com que nós sejamos pessoas melhores. Então clamemos e supliquemos toda hora e todo momento a graça da Virgem Maria para nos ajudar e nos auxiliar a vivermos melhor esses momentos e períodos de tentação, sempre em oração, sempre com a confissão em dia, sempre com comunhão, tá? Prática que eu recomendo todos os dias, faça uma comunhão espiritual, se encontre com Cristo todos os dias, receba Jesus todos os dias, ocupe seu tempo e sua mente com Cristo, com as coisas do céu. Quanto mais você se ocupar de Deus, menos você terá vontade de praticar atos maus, tá? Gente, então encerrando a nossa meditação de hoje, espero que tenha ajudado vocês, tá? Que o Espírito Santo possa agir livremente nos vossos corações, diante de tudo isso que foi dito, tá bom? Já gostaria de convidar rapidamente você que não é inscrito no canal a estar se inscrevendo, compartilhando esse vídeo com outras pessoas, curtindo e deixando seus comentários aí, tá? Porque isso ajuda até para que a gente possa saber o feedback de vocês, tá bom? Então fiquem com Deus e salve Maria!